Boa noite a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um evento da FAMES. Eu gostaria de pedir a todos os participantes que, por favor, desativem seu áudio para não interferir nas apresentações. Acho que esse é um tema tão esperado por todos, né? Que foi essa prorrogação da utilização dos recursos da Lei Aldir Blanc. Saudar aqui e agradecer a presença a Conceição Vieira, presidente da FUNCAP, ex-deputada estadual e uma eterna batalhadora pelos movimentos sociais, pelos movimentos culturais. Eu até arrisco dizer, viu, Conceição, que eu gosto mais de você como gestora do que como... Nem assenta você no parlamento, porque você não é de discurso, você é de ação. Eu Obrigada, gosto de secretarias, desenvolvendo esse belíssimo trabalho como você tem feito aí à frente da FUNCAP, com essa sensibilidade que você tem de olhar para os movimentos sociais, olhar para os movimentos culturais, essa capacidade que você tem também de se colocar no lugar dos outros e sempre presente e ajudando o nosso Estado a crescer. Muito obrigado. Agradecer também a Maria Lucimara, contadora, que está aqui hoje, vai debater um pouquinho com vocês sobre esse tema, como eu disse, tão esperado, desde o ano passado que a gente espera essa prorrogação. Nós sabemos que a Lei Aldir Blanc ela surgiu num momento de muita dificuldade para todos, né? Estava num período eleitoral, muitas incertezas na aplicação do recurso, muita gente também teve receio de aplicar o recurso durante as eleições e ser caracterizado aí um abuso de poder político, um abuso de poder econômico. Houveram também as mudanças de gestão, mas, enfim, estamos aqui e temos essa segunda oportunidade de aplicação dos recursos. Então, agradecer também a presença do Lucimara, agradecer a parceria do governo do Estado, da FUNCAP, a disponibilidade de Conceição. Esse é mais um evento promovido pela Federação dos Municípios do Estado de Sergipe, também em parceria com a Confederação Nacional dos Municípios, que muito atuou lá em Brasília para obter essa prorrogação, que participou de todo esse debate, de todas essas discussões. E aqui estamos, né? Gostaria de passar a palavra para a Conceição, para que a gente possa iniciar o nosso evento. Depois nós teremos a fala de Lucimara e, ao final, nós abriremos para o debate, para os questionamentos, para que sejam sanadas as dúvidas que os senhores tiverem. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado aos palestrantes pela participação, pela disponibilidade, e vamos iniciar com a palavra de Conceição Vieira, presidente da FUNCAP. Quero agradecer o assessor técnico da FAMES, meu amigo, companheiro Jorge Elias, e dizer que é uma satisfação estar mais uma vez em um evento sobre a sua coordenação, sobre a sua gestão. Ele falou do meu compromisso com o desenvolvimento do Estado, mas ele também é um homem comprometido com essa causa, se dispondo a assessorar, a ser um consultor dos vários gestores municipais, principalmente, e da própria FAMES. Então, isso contribui, com a sua determinação, com a sua inteligência, com a sua capacidade técnica para o desenvolvimento desse município, no sentido de se alinhar, cada município se alinhar às políticas públicas que são oferecidas, às vezes com visibilidade, às vezes meio escondidinha, nos ministérios, mas ele sabe ir atrás. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Muito obrigada a Lucimara, consultora técnica e contadora, que estará contribuindo conosco nessa parceria. Acho que é importante, todas as vezes, que a gente pode refletir e discutir coletivamente novas oportunidades. Então, no meu entendimento, houve... ainda está acontecendo um pouquinho de demora para esse segundo momento. Então, o que é que houve? Foi feita uma proposta de prorrogação pela Câmara e pelo Senado, de que a gente pudesse, os municípios executarem os recursos, irem até dezembro, e a nossa prestação de contas para o Ministério ser até março do próximo ano. Entre outras coisas. E, ao chegar na mão do presidente, foi vetado. Mas várias coisas aconteceram em paralelo.
porque eu vou adiantar esses paralelos, porque eu sei que pode existir questionamento sobre isso. Primeiro, não saía nada que alterasse o prazo. Tudo que estava dito é que a gente devia prestar conta em junho. Essa foi a agonia de todo mundo. Que em junho a gente tinha que prestar conta ao Ministério dos recursos da Lei Aldir Blanc, que deveriam ter sido executados ainda em 2021, só aquilo que estivesse em restos a pagar. Isso deixou todo mundo agoniado. O que é que nós dissemos no Estado? Que os municípios permanecessem com os recursos nos próprios municípios, nas suas contas. Alguns, poucos, mas alguns, ainda passaram para a conta do Fundo Estadual de Cultura. É chamado recurso de reversão. Então, o município solicitou, fez tudo, fez inscrição no mapa, outros fizeram por conta própria, sem inscrição no mapa estadual, iniciou o processo e não concluiu. Ainda tem recurso, outros nem mexeram no recurso, mas fizeram todos os passos. Então, esse a gente pediu que segurasse, embora alguns já tinham feito anteriormente e passaram para o fundo. Outro recurso que tem no fundo estadual é assim: 3 municípios não acessaram a Lei Aldir Blanc. Não quiseram. 4 municípios disseram logo que não desejaria, tal, essas justificativas aí que o Jorge falou. Então, esses 4, o recurso veio para a conta do Estado. Para a conta do Estado, não, para a conta do Conselho Estadual de Cultura. Então, o que é que nós temos hoje no Conselho Estadual de Cultura? Nós temos os recursos dos 4, integralmente, e o recurso dos 4 municípios que não acessaram a Lei Aldir Blanc, aí o Ministério enviou para nós, e nós temos os recursos de alguns municípios que não aplicaram todo o recurso, ou iniciou o processo e não concluiu, e também passou para a conta do Conselho Estadual de Cultura. Nós temos 2 encaminhamentos distintos para esses 2 valores, que pode ser que algum dos senhores esteja envolvido em um desses. Depois eu chego em quem está com recursos no próprio município. Quem o Ministério mandou diretamente para o Estado, para o Conselho Estadual de Cultura, nós entendemos hoje que nós precisamos, quanto Estado, como gestora da cultura no Estado, eu entendo que precisamos contribuir para que os municípios tenham a oportunidade de executar a política. Se já está no Estado, era para o Estado fazer, mas nós entendemos, o Estado poderia fazer, mas nós entendemos que é importante conversarmos com esses gestores. Então, conversarmos com os gestores dos 4 municípios para dizer a eles que, embora o dinheiro esteja cá, nós precisamos juntos, e eles pensarem, e eles cadastrarem os artistas, e eles fazerem processo para que seja uma coisa mais tranquila, mais transparente, a própria gestão participando, a própria gestão se envolvendo. Se o prefeito disser que não deseja, aí já é a segunda oportunidade que ele está tendo, e dizendo não, aí nós vamos executá-la. Mas, inicialmente, nós entendemos, os recursos que vieram dos 4 municípios, direto para o Fundo Estadual de Cultura, nós devemos exercer em parceria. Então, a gente vai pagar, mas pagar aquilo que foi passado por um edital, que o próprio município elaborou, que nós acompanhamos, que nós discutimos com eles. Nós vamos continuar dando a assessoria e o município fazendo. Nós temos tempo curto também, não podemos errar. Então, esses 4 municípios. Agora, quem está ainda... Municípios que mandou o dinheiro para o fundo. Começou a usar, a aplicar e mandou. Quis e mandou depois. Disse, não, a gente não vai querer executar não, e mandou para cá. Nesse caso, nós vamos mandar de volta para os municípios. Porque eles chegaram a acessar a lei. Eles chegaram a se inserir no processo. Então, nós entendemos que eles devem ser os executores do recurso, porque até alguns já nos pediram. Recebi alguns prefeitos, alguns gestores de cultura, dizendo, professor, se a lei foi prorrogada, o dinheiro volta para a gente pode aplicar com o nosso artista, com a nossa cultura? Então, nós vamos fazer para esses, sim. Agora, como vamos fazer? Estamos aguardando, daqui para a próxima semana, uma orientação federal. No meu entendimento, a gente deveria voltar para a mesma conta de onde saiu. Mas, para ter uma unidade nacional, desse jeito de fazer,
Os estados que entenderem do jeito que nós estamos entendendo aqui, nós precisamos ouvir alguma regulamentação. Se ela não vier, saírem outras regulamentações e não sair essa, nós faremos diretamente. Tirar do fundo estadual para o fundo municipal, ou do fundo estadual para a conta da prefeitura, ou para a conta da educação, para a conta que estava o dinheiro. Então, até aí, espero que esteja sendo entendida. E o último passo, e eu acho o mais importante, é assim, os municípios que ainda têm dinheiro e que estão lá. Se os recursos estão na sua conta, vamos retomar o processo de edital, tudo direitinho como foi orientado antes. Então, o próprio município faz tudo só com a ajuda de orientação, mas sem a participação para pagamento ou para devolver dinheiro do Estado. Porque o dinheiro já continua ainda na conta do município. Então, 3 casos distintos. Quem o dinheiro veio direto do Ministério, quem veio dos municípios e os municípios que não enviaram os recursos para o fundo. Os que não enviaram vão ter a oportunidade de executar todo o recurso restante. Então, fazer os editais e... Agora, como está esse processo da lei? Essa prorrogação, como ela se encontra? Ela já está concluída? Nós temos uns 2 gargalos ainda. Ora, o Senado e a Câmara aprovaram de um jeito a lei. O presidente vetou alguns artigos. Os artigos... Aí surgiu uma determinação do TCU, dizendo que era para utilizar os recursos, que valia aquilo que o TCU estava dizendo, que valeria essa orientação que o TCU estava dando. Existiam, em paralelo também, alguns estados que entenderam que, se não saísse essa prorrogação, deveria se manifestar. Então, recorremos ao Supremo. Então, uns 7 estados do Brasil, 5 a 7, recorreram ao Supremo, e nós ganhamos no Supremo. Então, nós temos o ganho do Supremo, nós temos a orientação do TCU, que deveria cumprir, mesmo que fosse vetado, e nós temos a derrubada dos vetos. Ele vetou, mas a Câmara e o Senado derrubou. O que é que precisa agora? Então, já está valendo tudo, Conceição. Se a Câmara e o Senado derrubou, a gente já pode gastar o dinheiro, já pode fazer tudo. Nós estamos aguardando a promulgação dos artigos que foram derrubados vetos. Então, precisa existir a promulgação dos artigos cujos o veto ocorreu sobre eles. Essa promulgação depende de quê? Ser enviado do Congresso para o presidente. E esse tem 48 horas para promulgar. Caso ele não promulgue, ele tem botado muita dificuldade em todos esses processos. Aí, o presidente do Senado tem mais 48 horas para ele mesmo promulgar. Então, nós estamos certos que estamos garantidos, né? Garantidos pela lei mesmo. Ele promulgar os vetos que ocorreram e foram derrubados pela Câmara. Se ele demorar muito, o próprio Senado pode fazer. Então, a partir daí, a gente tem que fazer esses movimentos. Qualquer orientação diferente disso, nós falaremos. Embora parte das pessoas do fórum achem que, tirando os vetos, o restante já pode fazer. Então, tem estados e municípios que já estão fazendo. Isso ocorre o quê? Os vetos, suponha que os vetos foram 4. Então, só 4 coisas ficam aguardando a promulgação. Mas o edital, tal, acontecer as coisas no município, já tem estados e municípios que entendem que já devem fazer, respeitando apenas a promulgação dos vetos derrubados. Então, nós estamos vivendo hoje esse momento, né? Para realizarmos os atos concretamente. Os artistas deverão fazer a sua contrapartida, as suas apresentações, a sua prestação de contas, né, até dezembro. Então, nós achamos que é importante que os municípios peçam antes a contrapartida dos artistas.
Do mesmo jeito, no estado em que nós estamos de pandemia, muita coisa pode ser live. Se for projeto para entregar de gravação, né, CD, DVD e tal, essas coisas, aí entrega o produto. Se for livro escrito, entrega o produto. Se for... E as apresentações de shows, ou que for, faz uma adaptação para live. Porque nós estamos pedindo no estado até setembro as últimas entregas de produtos. Shows e tal, tudo antes, que é mais trabalhoso. E entrega de produto até a primeira semana de setembro. Para que a gente tenha outubro, novembro para prestar contas. Porque o estado, o montante é muito grande, para a gente receber isso de todo mundo, organizar, botar no BB Ágil, tudo que é a prestação de contas do Banco do Brasil, né? E depois prestarmos conta ao Ministério. Então, nós queremos no estado concluir em setembro. Eu acho que vocês podem ir um pouquinho mais para lá, porque estamos ainda em processo, iniciando, para ter um fôlegozinho maior. Quem puder em setembro, tudo bem, mas quem não, acho que em outubro. E vocês ficariam com um mês para prestar conta ao Ministério, né? 2 meses para prestar conta ao Ministério. Então, no nosso entendimento, em linhas gerais, seria isso, a forma da gente atuar nesse momento, e o Estado e o município pode prestar conta, além do BBA, o BBA de dezembro pode prestar conta até março. Mas é importante concluir antes, para não entrar de novo, dizer que encerrou o ano e tal, e não fez, então que a gente fizesse isso o mais rápido possível, ainda antes do fechamento do ano de 2021. Acho que nós precisamos, no Estado, fazermos uma reunião como essa, ampla, com os gestores municipais. Acho que devemos fazer também com artistas. Tem muitos artistas nos procurando e perguntando se o Estado vai fazer, que o dinheiro continua, vai poder utilizar, então a gente tem que fazer. O Estado, os 24 milhões e 500 e tanto que veio para o Estado, nós não temos mais recursos para edital. Todo o trabalho serão agora dos municípios. O Estado aplicou os recursos todos. Nós temos aí 100 mil, 100 e pouco mil, uma coisa que a gente está fechando as coisas com isso, mas nós não temos, assim, um volume de recursos de 1 milhão para frente para fazer editais novos, entendeu? Então, a gente não tem como fazer isso. Então, acho que isso está com os municípios agora e precisamos esclarecer aos artistas. Alguns já nos procuraram, de qualquer região, querendo concorrer em qualquer região. Isso vai depender também do gestor e da política de cultura e do gestor municipal. Se acha que deve ser apenas para as pessoas do município, ou se acha que deve abranger, tem pessoas que fazem para o território, residentes no território, tem gente que faz para o município, e pouquíssimos eu vi falar que vai fazer em aberto. Eu acho que nós precisamos, assim, pensar um pouco, né, no desenvolvimento local, né? De qualquer forma, alguns desses outros participaram no do governo, já, no da FUNCAP. Eu não quero, assim, dizer que a FUNCAP está vetando, dizendo para os municípios vetarem os artistas e tal, mas eu acho isso. Pensem com carinho. O que é que vocês, na gestão, acham mais importante nesse momento? Pensem no fortalecimento da nossa cultura como um todo, claro, mas tem lugares específicos que precisam também dessa visibilidade. Então, se vocês vão fazer local, depende dos recursos que tem, né? Eu, de antemão, estando no município, com essa luta toda que foi até agora, e sabendo que muitos artistas municipais não foram contemplados, eu faria com o município. Então, mas isso é uma coisa que cabe a cada gestor, a cada dirigente, avaliar e ver a melhor forma de aplicar esse recurso. Até porque alguns só têm uma parte, né? Já aplicou a metade, às vezes mais da metade. Então, o que tem, fazia local. Ou, se a outra vez que fez, primeiro momento da lei, foi aberto geral e não quer mais mexer no edital, quer repetir o edital, que pode ser também, pode repetir editais que já foram feitos. Se no edital dizia
que enquanto tivesse recurso, aquele edital estava valendo, ele também ainda pode valer. Se no seu edital dizia, se no seu edital dizia que os valores das pessoas que pudessem surgir dentro daquele valor que ainda tem, que aquele edital estava valendo, para tantas pessoas quantas concorrerem. Então, isso pode acontecer. Se estava previsto no edital, que pode ter mais gente fora o que vocês chamaram. Se não, é fazer outro edital. Né? Também pode ser o mesmo, do mesmo jeito, pode ser um outro diferente, pode ser uma área que você não contemplou antes, contemplar agora, uma área nova da cultura e dos artistas na Terra. Pode ser ligado aos espaços, né? A questão do pagamento dos espaços de cultura. Pode ser áreas de suporte, como o Estado fez, a gente botou, né, som, serviço de som, de iluminação, de essas coisas do suporte da arte, da cultura, do carro de som, né, a cultura quilombola, uma série de coisas e detalhes que às vezes passam, naquela rapidez que foi, pode ter passado desapercebido por alguns de nós. Então, é um momento de assim, dar uma olhada nesse geral, nessa visão mais sistêmica, né, da situação. Mas estou à disposição, acho que eu falei demais. Obrigado, Conceição, por sua participação. Você pode continuar, Conceição? Posso? Como é que está o tempo? Pode? Então, vamos entrar na fala de Lucimara, e aí a gente passa as perguntas, agradecendo mais uma vez a sua participação. Como eu disse antes, você tem sempre essa capacidade de se colocar, né, no lugar dos outros, então você já demonstrou isso aí com essa disponibilidade de, mesmo os municípios que o recurso está na conta do Estado, que a execução seja ouvindo o município, em parceria com o município, para que se desenvolva a melhor política cultural para a cidade. Aproveitando aqui para agradecer a participação de todos, registrar aqui a participação de alguns municípios que eu já vi aqui, de Canindé de São Francisco, Salgado, Simão Dias, Rosário, Poço Redondo, Malhada dos Bois, Porto da Folha, Santana de São Francisco, Pinhão, Simone, um abraço para Simone lá de Capela, Itapuranga da Ajuda, meu amigo Palmiro, a secretária de Educação de Campo do Brito, Perla, que nós tivemos uma reunião hoje lá com o Júnior, Ita Anderson, nós já temos aqui várias perguntas, Propriar, Frei Paulo, Boquim, Vladimir já estava me cobrando hoje de manhã cedo, não foi, Vladimir, o link do evento, Estância, Campo do Brito, General Menar, Carira, Macambira, Gararu, e no decorrer do evento eu vou registrando os demais. Obrigado pela participação de todos. Luiz Lobo também que está aí, obrigado pela participação de todos. Fabiano, torcedor do Confiança. E vamos lá, Lucimara, você está com a palavra, pode iniciar aí a sua apresentação. Boa noite a todos. Sou Lucimara, sou especialista em contabilidade, contabilidade pública, apaixonada pela área, como alguns que já me conhecem sabem, a minha dedicação à área pública é uma área que eu tenho muita esperança que cresça e que as pessoas se dediquem, estudem, porque servir ao público eu acho que não tem nada mais grandioso. Quero dizer que estou lisonjeada em estar dividindo esse espaço com Conceição, uma pessoa que é referência em cultura no Estado, e agradecer a Jorge por poder estar aqui contribuindo, né? Eu vejo a cultura como parte da história de um município. Alguns tiveram um certo receio de aplicar esse recurso, um recurso que o próprio nome já disse, é emergencial, e veio na hora certa, porque o primeiro setor a parar, e será um dos últimos a voltar, é o setor cultural. Eu vejo como um dos mais sofridos. A Lei Aldir Blanc, ela foi uma homenagem que foi feita ao escritor e compositor brasileiro que morreu vítima da Covid no ano passado, em 2020, logo no início da pandemia. Aí resolveu homenageá-lo, dando o nome da Lei Aldir Blanc, a Lei 14.017, como Aldir Blanc em homenagem a ele.
Aqui, como já foi dito por Conceição, tem toda a base legal da lei, a Lei 14.017, que vai dizer como vai ser aplicado o recurso, os decretos que regulamentam a aplicação desse recurso e a medida provisória 1019, que ela veio trazendo a prorrogação da aplicação do recurso para esse ano de 2000. Inicialmente tinha que aplicar tudo até 2020. Aí já nos 45 do segundo tempo de 2020 foi publicada a medida provisória 1019, que dizia que poderíamos aplicar o recurso esse ano, desde que já tivesse feito todo o processo de seleção, de editais em praça, e que tivesse pelo menos empenhado para que passasse como restos a pagar para esse ano. E esse ano a gente só ia liquidar e pagar. Só que aí, mais à frente, por meio de muita luta, inclusive até da própria Conceição, que levou a situação ao Supremo, dentre tantas outras mobilizações, aí teve a aprovação de uma nova lei, que foi em maio desse ano, querendo a ampliação do uso do recurso, porque alguns municípios, com receio, não fizeram o uso. Por se tratar de recurso federal, algumas pessoas têm o receio da prestação de contas, da prestação de contas, de ser investigado pelos órgãos de controle da esfera federal, que às vezes é bem mais criterioso, por questões políticas, queira quer não, o ano passado, os municípios estavam envolvidos na situação política e alguns acabaram não utilizando esse recurso. Aí essa legislação 14.150, ela traz a possibilidade da aplicação desse recurso nesse ano, desde o processo inicial. Mas, como já foi dito por Conceição, teve toda essa problemática que ainda está sendo tratada. Por isso, tem algumas questões que é bom o município, antes de tomar qualquer decisão, senta e vê com o seu jurídico. Já tem o TCU, que é um órgão de controle, tem poder para legislar, sendo favorável, Supremo, mas é bom que converse com o seu jurídico, veja a opinião dele, antes que essa situação seja exposta de uma maneira melhor, porque ainda está uma situação um pouco conturbada. Aí muitos municípios nem sequer saberam se receberam ou não, porque teve uma situação, eu vou falar um pouco da prática no dia a dia, que eu tenho muitos amigos em municípios, alguns até perguntaram, como é que eu sei se eu recebi ou não? Porque pode acontecer da contabilização ser feita, porque o Tribunal de Contas daqui do Estado, ele pediu que tivesse um detalhamento da fonte de recursos de outras transferências da União, da 1940, tinha que detalhar para uma sugestão do tribunal, uma colocação que o Tribunal de Contas fez. Poderia que tivesse feito a contabilização de outra forma e que o município não soubesse se recebeu ou não preocupou-se em olhar. Aí se teve essa situação no início do ano, mas tem uma maneira de ver que é através da plataforma Mais Brasil, que todo o processo foi feito através de lá, da plataforma, a solicitação do plano de ação, a aprovação dele, foi tudo feito através da plataforma, acessando a plataforma, que provavelmente os gestores já alteraram o cadastro, você vai ver lá, se não viu ainda, se não tem conhecimento, mas lá está exposto o plano de ação, o termo de adesão e a conta que o recurso foi colocado. A conta que o recurso foi repassado para o município. O plano de ação, muitos municípios teve alteração de gestor, né? E o plano de ação já está lá, colocado na plataforma. Esse plano de ação, ele não permite mais alteração dentro da plataforma. Aí qualquer alteração, aí que o município queira fazer em situação de contrapartida, caso venha a utilizar o recurso esse ano, de remanejamento de editais de inciso 2 para o 3, do 3 para o 2, tem que deixar tudo isso bem claro no relatório de gestão que ele vai apresentar na plataforma Mais Brasil, quando for fazer a prestação de contas. Toda e qualquer movimentação que ele venha fazer, toda e qualquer mudança que ele venha fazer em seu plano de ação. Por isso, é interessante o município acessar
até pelo acesso livre, consegue ver lá o plano de ação, tanto na parte do usuário, do gestor, quanto no acesso livre, você consegue ver o plano de ação do seu município, para ver como foi inicialmente colocado, como esse recurso ia ser aplicado. Aí, os municípios que receberam recurso em 2020, como executar esse ano, em 2021? Aí, temos duas situações. Tem os municípios que realizou todo o processo de seleção em 2020, deixou empenhado, minimamente empenhado, ou seja, passou como restos. Os municípios que deixaram o recurso lá em restos a pagar, só para esse ano liquidar e pagar, ou só pagar, ele tem que identificar lá os valores que estão em restos referente à aplicação do recurso da Lei Aldir Blanc, localizar a lista dos selecionados para ver se realmente aquela pessoa selecionada atendeu os critérios lá do edital, olhar o edital, fazer essa avaliação, não só chegar e pagar propriamente dito o que está lá em restos, mas fazer uma análise, até porque o gestor atual vai prestar contas dessa situação, tem que colocar lá toda a situação na prestação de contas, tem que expor isso. Por isso é interessante localizar a lista dos selecionados, como foi feita essa seleção, o próprio edital, verificar se aquela escolha realmente está de acordo com o edital, se não teve um viés político, como tem muito comentário em alguns locais, né? Ah, não me escolheu fulano, escolheu ciclano por critérios políticos. Analisar essa situação, deixar ela mais transparente possível, dar publicidade a esses valores que ficaram em restos, a lista dos selecionados, colocar lá, fazer seu relatório de gestão final, quando for prestar contas, que estava tudo de acordo, anotar todas as particularidades, ser o mais claro possível e dar a maior transparência possível em relação a essa seleção, a essa escolha e a esse pagamento das escolhas. Porque até no Perguntas Frequentes da Secult Nacional, tem situações de artistas. Ah, eu não recebi o recurso ainda. A quem devo procurar? Às vezes até recebeu, mas informou uma outra conta, pode acontecer isso. Por isso que é bom dar a maior transparência possível, colocar no portal do seu município a relação lá de quem foi contemplado, dos critérios, o próprio edital, e em seguida o pagamento daqueles valores que ficaram em restos. E a partir daí fazer a prestação de contas. E temos a outra situação do município que recebeu o recurso, não fez nada no exercício 2020, mas quer aplicar esse ano. Que inicialmente tem tudo aí, eu tenho o entendimento que tem tudo para dar certo, tem acórdãos do TCU, tem derrubada de vetos, mas como Conceição falou, ainda é uma questão delicada, até porque a medida provisória 1019 ainda está aí, vigência, aí ela diz uma coisa, determina uma coisa que tem que estar em restos, aí tem vetos, tem todo um trabalho por trás de pessoas como Conceição, que vem mobilizando para que a cultura aconteça, para que os artistas não sejam penalizados. Então, é bom sentar e conversar com o seu jurídico, para, se quer usar, mas conversar com o seu jurídico, ter um parecer, ter algo muito bem embasado para que não venha dar problemas. Até porque alguns não usaram por se tratar de um recurso federal, que é um recurso que algumas pessoas têm um certo receio de usar. Aí, caso esse município está lá com recurso em conta e quer fazer a seleção esse ano, primeiro você tem que adequar o seu orçamento, se ele não está lá adequado, incluir a fonte de recurso com o detalhamento que o Tribunal de Contas do Estado sugeriu. Se não tiver a fonte, incluir a fonte, verificar a ação lá de fomento da cultura, se não tiver, criar essa ação através de crédito especial, levar para a Câmara, informar a importância. Se você for executar o seu recurso esse ano, um dos primeiros passos é você adequar o seu orçamento para você receber esse recurso, porque nem todos
estão com seu orçamento adequado. Nem todos têm uma ação lá da cultura, de promoção e fomento da cultura, algo assim mais genérico. Se tem, não tem a fonte de recurso 1940, aí incluir a fonte de recurso, incluir os elementos de despesa que você vai utilizar. Se você vai aplicar tudo em premiações, você colocar o elemento 31, que é premiações. Se você vai usar como auxílio 20% somente para premiação, que é o exigido em lei, no inciso 3, e o restante para auxílio. Incluir também o elemento de despesa lá com a fonte correta. Um dos primeiros passos é você, se você for utilizar esse ano, começar todo o processo, é você adequar o seu orçamento para receber esse recurso. E a partir daí você, provavelmente, os municípios já têm um mapeamento da sua situação cultural, do tipo de cultura que eu tenho lá na minha cidade. Se não tem, faz esse levantamento até para questões futuras, não só para a Lei Aldir Blanc, que eu penso que a Lei Aldir Blanc, para os municípios que não têm uma política cultural, ela pode ser uma porta para que isso seja contínuo. Até porque a cultura, queira quer não, é a nossa história. Eu, por exemplo, sou do interior, sou de Dores, e lá tem situações que eu sei que tem pessoas até que desconhecem, mas lá a gente tem escritores, tem bonequeiras, tem grupos folclóricos antigos, de pessoas idosas, de reisado, tem uma infinidade que, às vezes, lá a cultura tem um enfoque lá, o município, ele investe em cultura, deixa tudo muito amplo, mas tem municípios que, às vezes, acaba deixando um pouco de lado, volta muito para o lado da educação, da saúde, de outras políticas, e acaba esquecendo um pouco da cultura. E eu penso que eu esquecer um pouco da cultura, eu estou esquecendo um pouco da história do meu município. Aí, se o seu município tem interesse em realizar, de aplicar esse recurso nesse ano, aí adequar a sua lei, sua LOA, sua lei orçamentária anual, seu orçamento para receber esse recurso, para fazer a aplicação desse recurso no detalhamento correto, para deixar o mais transparente possível, deixar da melhor forma possível, para que, se vier uma fiscalização, não ter problema algum. Se você aplicar correto, não tem por que ter medo por ser um recurso federal, por ser um recurso que vai prestar contas. Basta, as legislações estão aí, basta seguir que tudo dará certo. Não há medo algum nisso. Que foi o que eu ouvi de algumas pessoas próximas. Ah, eu tenho receio porque é um recurso federal, um recurso emergencial, possa ser que seja investigado, vai dar problema. Vamos pensar nisso para fomentar a cultura do município, para levantar essa situação cultural que faz parte da nossa história. Depois que eu adequar meu orçamento, aí eu vou partir para fazer esse mapeamento, caso o município não tenha, para não correr o risco de eu pegar um edital de um outro município e tá lá no edital uma situação que no meu município não tem. Aí não faz sentido eu colocar lá uma premiação para um grupo que no meu município não existe aquele grupo. Aí por isso que é bom, se você for pegar, olhar um outro edital, se você não for fazer, verificar bem essa particularidade da cultura local, de como eu posso aplicar isso da melhor forma no meu município, na minha cultura. Dar ampla divulgação a esse edital, deixar ele o mais transparente possível, colocar nos sítios oficiais do município. Além disso, utilizar o maior meio de comunicação do município para informar, para que o máximo de pessoas sejam atingidas, para que não façam um edital e tenha poucas inscrições, porque a intenção é utilizar o recurso, é beneficiar quem realmente está precisando nesse momento, porque o setor cultural, eu vejo que foi um dos mais prejudicados. Foi o primeiro que parou e até agora não voltou. Volta aos poucos, aí tranca. O primeiro a trancar é a parte cultural. É quem mais está sofrendo. E depois que receber essas inscrições, escolher, verificar bem os critérios lá, colocado em edital. Se possível, formar uma comissão com pessoas que tenham conhecimento técnico para avaliar aquelas inscrições,
Se eu for premiar projetos, por exemplo, que eu tenha pessoas que tenham conhecimento, faça uma comissão que tenha com pessoas que tenham conhecimento no setor artístico, no setor cultural, para que eu seja o mais justo possível. E também para resguardar o município no sentido da transparência, no sentido dos critérios sem particularidades. Foram técnicos que escolheram, foram pessoas que têm conhecimento. Por isso, aquela escolha, para deixar o município o mais tranquilo possível no tocante à aplicação do recurso. Depois que você selecionou, ajustou seu orçamento, fez seu edital com a seleção de seus artistas, realizou o processo de empenho, liquidação, pagamento, montou o processo todo direitinho, o próximo passo é a prestação de contas, que é onde muita gente tem o receio. Se o gestor, o ano passado, aplicou, no exercício de 2020, aplicou todo o recurso, o município trocou de gestor, o gestor atual, ele está obrigado a prestar contas desse recurso. Por isso, se o seu município, ele executou todo o recurso em 2020, deixou tudo ok, a conta zerada, quem vai ter que prestar contas é quem assumiu agora, caso trocou a gestão. Por isso é importante, já fazendo um mapeamento de como foi entregue esse recurso, todos os critérios lá, fazer o relatório de gestão, porque quem vai prestar contas é o gestor atual. Essa situação da obrigatoriedade do gestor atual prestar contas de situações anteriores, ela é defendida através da súmula 230 do Tribunal de Contas da União. Aí tem uma situação particular da Lei Aldir Blanc, que é a prestação de contas de quem recebeu o auxílio do inciso 2, porque para os municípios ficou o inciso 2 e 3, onde no inciso 3, que são premiações, você tinha que aplicar no mínimo 20%, mas nada impede que você aplique todo o recurso no 3, porém minimamente 20%. Aí teve municípios que aplicou parte no inciso 2, que foi auxílio aos espaços culturais, e parte em premiações. Se o seu município aplicou o recurso em espaços culturais, entregou esse recurso aos espaços culturais como auxílio, para que ele ali, naquele momento difícil, pudesse pagar suas contas e seguir até que esse momento de pandemia passe, e espero que logo, você, município, tem que cobrar daquele beneficiário do inciso 2 a prestação de contas dele. Como foi que ele aplicou aquele recurso? Aí os municípios, para facilitar esse pessoal que recebeu, para tentar facilitar essa prestação de contas, pode fazer manuais e entregar checklists, modelos, para tentar facilitar, porque nem todo mundo, nem todas as pessoas que estão lá em espaços culturais têm um certo conhecimento. Eu acho que cabe a nós, como servidores públicos que estamos para servir a população, tentar facilitar da melhor forma possível. Tentar fazer um manual claro e entregar, fazer reuniões virtuais para dizer, olha, eu quero ver como você gastou, coloque isso em um modelo, anexe atrás os comprovantes. O município vai chegar, se fizer uma comissão para tentar dar celeridade ao processo, deixar mais transparente, ótimo, faz a comissão, nomeia, não tem nada que obrigue essa situação de comissão. A situação de comissão é para tentar deixar o mais transparente possível, para tentar deixar sem aquela influência, né? De, fulano está lá, qualquer pessoa conferiu, não. A comissão é para definir obrigações de um grupo e que aquele grupo siga com aquelas obrigações. Eu, particularmente, gosto dessa situação, de você chegar, definir um grupo com capacidade técnica para aquilo e aquele grupo assumir a responsabilidade. Aí, esses municípios, é interessante, como eu havia falado,
que o município vá providencie um manual de como deve ser entregue a comprovação dessas contas, porque quem recebeu o auxílio através do inciso 2 para a manutenção dos espaços culturais tem que prestar contas ao município, para o município em seguida prestar contas à União. Aí os municípios que tiverem os espaços culturais que tiverem suas contas reprovadas e não utilizou o recurso em sua totalidade, ele vai ter que repassar esse recurso para o município e o município repassar para a União. Por isso que eu acho importante, antes de você chegar e penalizar, você chegar e mostrar como tem que ser feito. Tentar ajudar ao máximo, como eu havia dito, tentar servir ao máximo ao público. Quem foi beneficiado através do inciso 3, através daqueles editais de premiação, que pelo que eu vi lá, eu entrei no mapa cultural do estado, alguns municípios fizeram o inciso 2, outros não, e pelo que eu vi, a maioria optou pelo inciso 3. O inciso 3, ele não dá uma obrigação, ele não cria uma obrigação que quem recebeu preste contas como gastou. Não dá o inciso 2, ele dá uma obrigação de contrapartida. O 3 não dá, mas eu recomendo que pactue o beneficiário da cultura, pactue com o município uma contrapartida cultural, para não ficar aquela situação só do dar o recurso, mas que aquela pessoa possa contribuir para elevar a cultura da cidade. Eu acho isso de extrema relevância, porque só chegar e dar é aquela história, né? Dá o peixe, mas não ensina a pescar. Porque você só chegar, você tem um projeto lindo, maravilhoso de um grupo folclórico. Vai receber tanto pelo edital lá, pelos critérios de edital lá pré-estabelecido, você vai receber o valor X e ponto. Não, aquele grupo pode fazer uma apresentação em uma data comemorativa do município. Pode muito bem entregar essa contrapartida cultural. A lei ela não obriga o inciso 3, mas o município pode pactuar isso com quem recebeu, com o beneficiado, com o premiado, para que não fique naquela situação só de entregar o recurso, mas entregar o recurso e elevar a cultura do município. Aqui eu trouxe um esboçozinho de um modelo bem simples de como seria uma prestação de contas de um espaço cultural, um modelo que poderia utilizar para quem fez a entrega através de subsídio do subsídio aos espaços culturais, para manutenção dos espaços culturais, faz um modelozinho, entrega ao município, ao beneficiário, fala para ele como tem que preencher aquilo, quais os comprovantes tem que estar anexado atrás, tentar facilitar o máximo possível. Aqui eu trouxe um modelo nesse slide. Bem simples, que eu mesma criei, só para a situação de facilitar mesmo, para quem recebeu, para quem beneficiou em seu município os espaços culturais. Que queira, quer não, é um pouco mais trabalhoso esse processo de prestação de contas, porque eu não vou prestar contas direto à União, eu tenho que receber a prestação de contas, analisar, fazer o relatório e depois prestar contas. Fazer o meu relatório de gestão final e prestar contas. Aqui tem a situação das contrapartidas. Que o município que foi lá e distribuiu o seu recurso, como eu já havia dito. No inciso 2, ele está obrigado que seja pactuado uma contrapartida. No inciso 3, não é obrigado, é uma sugestão para fomentar a cultura do município. Já no 2, que foi o valor entregue aos espaços culturais, para a manutenção dos espaços culturais que pararam nesse período, ele tem uma obrigação de uma contrapartida. Aí, quem já recebeu esse recurso, pactuou uma contrapartida inicialmente, e agora tem que cumprir essa contrapartida, que a prioridade era nas escolas públicas e nos espaços públicos locais do município. Se seu município fez lá a entrega
toda ou boa parte das entregas aos espaços culturais, só 20% a premiações, aí se atentar a organizar essa situação de contrapartida, porque ela faz parte da prestação de contas também. Fotografar como está sendo realizada, se está sendo realizada conforme pactuado. Se quem recebeu o recurso lá do espaço vai fazer a alteração do que foi pactuado em contrapartida lá no termo, colocar tudo isso devido à pandemia, né? Porque muitos espaços pensaram que ia abrir e não vão abrir por conta de toda essa situação, ou está abrindo por partes. Caso aconteceu isso e haver alteração, deixar tudo isso muito bem registrado, ter todo esse cuidado de registrar tudo. Se o município tiver o cuidado de estar lá registrando tudo, comprovando tudo, dando transparência, não tem por que ter medo, nem da prestação de contas, nem da aplicação do recurso. Como já foi dito, no inciso 3, não há uma obrigação de uma contrapartida, mas é uma sugestão. E se seu município pactuou isso com os premiados, aí cabe a você fazer agora uma realocação, conversar com ele e ver como foi, para que seja exposta essa contrapartida à população. Aí toda a contrapartida é bom que ela seja registrada e que tudo seja dado transparência, seja colocado lá no Instagram do seu município. E quando você for fazer qualquer situação de contrapartida, não pode esquecer de usar os logos lá nacionais. E depois de toda essa situação de adequação de orçamento, de aplicação do recurso, de edital, aplicação do recurso, contrapartida, vem a prestação de contas final, que vai ocorrer de duas formas. Através da plataforma de gestão do BB Ágil e através da plataforma Mais Brasil. Todo e qualquer município que recebeu e aplicou o seu recurso, ele vai ter que fazer um relatório de gestão final. Se ele teve lá algumas contas aprovadas de espaços culturais, vai colocar as contas aprovadas, contas reprovadas, justificativas. Se seu plano de ação tinha lá uma sugestão de uso e ele não quis mais fazer aquela sugestão, remanejou o recurso para outra situação, vai ter que colocar isso, deixar isso muito bem exposto no seu relatório de gestão final. Toda e qualquer alteração do que foi previsto quando você fez o seu relatório, ou a sua solicitação lá na plataforma do seu plano de ação, toda e qualquer alteração nele, você tem que colocar no seu relatório de gestão final, colocar a justificativa, deixar tudo isso muito bem exposto, da melhor forma possível. E aqui tem algumas recomendações, que são sugestões minhas mesmo, na vivência do dia a dia. A elaboração de manual, que eu acho de extrema importância para ajudar quem recebeu esse recurso, como aplicar tudo direitinho. A criação de comissão para orientação e análise das prestações de contas, para análise para fazer a lista, análise para selecionar as pessoas que estão ali inscritas, registrar todas as contrapartidas e anexar os processos e guardar esses processos por um período, que nós sabemos que alguns recursos recomenda-se que guarde por um período de até 10 anos, digitalizar tudo isso, armazenar em uma nuvem, porque papel, a gente sabe que acontece de perder, de manchar, de sair gestão, entrar gestão e processo some. Armazenar em uma nuvem, levar com você, tornar todo o processo o mais público possível, colocar tudo lá nos sítios oficiais do município, no diário do município, edital, lista de selecionado, deixar o mais transparente possível. Disponibilizar canais de tirar dúvida. Meu município tem uma população em que as pessoas não têm tanto acesso à internet. Coloca um ponto de apoio lá no seu município, divulga em carro de som, coloca um ponto de apoio no seu município para tirar dúvidas, coloca uma pessoa lá, disponibiliza uma pessoa lá para
que tenha um certo conhecimento, que foi treinada para que esclareça a dúvida sobre aquele edital, para que leia aquele edital para aquelas pessoas. Porque nós sabemos que tem muitos interiores, tem muitos municípios que a população que está voltada para esse setor cultural não é tão esclarecida. Por isso que eu sempre bato na tecla de deixar o mais claro possível, de fazer manual, de divulgar da melhor maneira, porque às vezes nem todo mundo tem acesso à internet. Tem um povoado que não tem acesso à internet, nem todo mundo tem acesso à internet. Coloca um carro de sons que está lá no edital, mas naquele povoado tem bordadeiras, tem o pessoal que faz boneca, que faz vassoura, dentre outras coisas. Vai lá, disponibiliza um carro de som para informar que tem esse edital. Diz que tem um ponto de apoio no seu município, uma pessoa para lhe orientar, para fazer aquela inscrição. Eu acho que, na minha concepção, o mais importante é que esse recurso não volte. Que se está lá, se haver a probabilidade de uso, tentar utilizar da melhor forma possível, não ter medo. É não ter medo, é seguir a legislação que está aí, tem muito, a CNM, a FAMES, está sempre ajudando, está sempre disponibilizando conteúdo. Eu estou disposta a ajudar, porque eu sou uma pessoa apaixonada por cultura, por minhas raízes, sou do interior, amo o interior, quem me conhece sabe da minha ligação com minha cidade, apesar de não morar lá mais, mas onde eu chego é falando de dores, das raízes de dores, enfim. E como disse Fernanda Montenegro, investir em cultura não é caridade, é uma parceria que ajuda a projetar o Brasil internacionalmente. Nós temos situações culturais aí reconhecidas no mundo, situações culturais no nosso estado que é relevante a nível nacional. No nosso estado tem o maior São Pedro do Brasil, que eu sou apaixonada também. Tem minha cidade, meu município, que tem a tradição cultural da religiosidade. Lá tem bonequeiras, tem grupos. Se o recurso está aí para ser aplicado na cultura, nas nossas raízes, na nossa história, não vamos deixar voltar. É só não ter medo, aplicar da melhor forma possível, seguindo a legislação. Se seguir, não vai ter erro. Falei demais, né, Jorge? Não, falou pouco, ainda tem os questionamentos aqui. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Sua palestra bastante esclarecedora. Conceição, está aí, Conceição? Vamos passar para os questionamentos. Aqui sim. Eu queria dizer para todos que o evento está sendo gravado e que todo o evento ele vai ser disponibilizado no canal do YouTube da Federação. Conceição quer fazer alguma observação? Já posso passar para os questionamentos. Você pode ficar à vontade também para ir respondendo, para ir acrescentando. Você é de casa. Acho que é melhor abrir já, né? Vamos. Dá Então, um tempozinho, né? Isso. Para não ser longo. Isso. Lucimara, você me disse que iria disponibilizar, né, os modelos. Sim. Eu vou deixar meu e-mail, então, lá no chat, né, não? Você deixa seu e-mail no chat e quem deseja receber já pede para você que você encaminha. Pronto, excelente. Tá certo. Agora, é bem importante frisar que você adequa à realidade do seu município, né? Que leia direitinho e faça suas adequações como achar melhor. Pronto. Então, vamos lá. Nós temos aqui um questionamento de Ita Anderson. Partindo do zero, qual é o checklist dos municípios para utilizar o recurso da Lei Aldir Blanc? Gostaria de saber como funciona para poder aplicar os recursos remanescentes, pois assumi a secretaria esse ano e não tenho conhecimento. Eu acho que o checklist pode ser disponibilizado. Uma coisa interessante, nós temos feito uma parceria com os municípios, mas eles assinam um termo de compromisso, um termo de cooperação técnica. E aí eles acessam o mapa do Estado. E esse mapa é disponibilizado para cada município, com toda a sua história. Então, tudo que eles levantarem e o que a gente já tem sobre o município, a gente disponibiliza e ele pode alterar, contemplar, como se ele tivesse posse do mapa da sua cidade. Então, isso é importante, porque a gente vai fazendo por ali. Então, nós estamos disponibilizando. Nós vamos disponibilizar o que é necessário para iniciar esse processo. E o checklist que precisa, como foi falado, né? Como proceder para acessar. A gente vai disponibilizar. Agora, é importante ter essa parceria, porque aí a gente tem tudo. Tem os e-mails de todo mundo, eles se comprometem. As pessoas que eles escreverem lá, a gente já vê cá.
Se ele tiver dúvida com relação à inscrição, questiona, né? A formatação dos editais que eles fizerem, a gente pode ver. Então, acho que dá uma passadinha na FUNCAP, eu ligo, eu acesso, para a gente trocar ideias sobre isso, mas nós vamos fazer uma plenária também com gestores. Mas é simples, todo mundo sabe que pode ir à FUNCAP, né? Essa pandemia, a gente respeita os cuidados todos, todo mundo de máscara, distante um do outro, mas quem tem dificuldade e acha melhor presencial, nós temos trabalhado todo dia, vencemos a pandemia trabalhando até hoje. Graças a Deus não tive Covid. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas eu quero aproveitar e já agradecer a Lucimara, a fala dela, muito boa, tecnicamente, no que diz respeito às atividades, que eu falei mais das atividades fins, né, das coisas, e ela é a atividade meio. Então, o cuidado com a prestação de contas, o cuidado com a interpretação da legislação, e ela não fugiu à regra do povo de Dores, né? Inteligente, competente, estudiosa. Valeu, Simara. Obrigada, eu fiquei sem graça. Então, quem tiver alguma dúvida e precisar de auxílio, a Conceição já disponibilizou a FUNCAP, pode procurar a FUNCAP. A gente só não pode chegar no final do ano e não ter utilizado todos os recursos, e ainda pedindo mais ao governo federal para mostrar que Sergipe está apto a receber mais recursos. Tem mais um questionamento aqui. O nosso município está com dinheiro na conta desde o ano passado, não houve nenhum planejamento para utilizar. Nesse caso, poderemos utilizar? Exatamente. Agradecimento, Conceição. Aqui é Patrícia, agradecendo a você e a Fredson pela atenção. Obrigada também, Patrícia. Um questionamento aqui que é exatamente igual. O município de Telha também tem recurso em conta desde o ano passado. Temos muita dificuldade de como executar. Mas é isso, tem algumas portas. Tem a FUNCAP, tem a CNM, que tem dado muita assistência também aos municípios, né? E até já teve alguém lá, não teve? Da FUNCAP? Recente? Então, teve alguém recente e a gente já disponibilizou. Estava o secretário, né? E outra pessoa, não? Não, a gente disponibilizou. Não foi Telha, não. Troquei agora. Mas a gente disponibiliza. Aqui foi a minha cidade. E já começou o processo. Iniciar o processo. Não é difícil assim, mas a gente está à disposição. Nos procurem, né? E acessem aos documentos. Né? E o dinheiro está na conta, então, graças a Deus, que está lá sem ser mexido. Porque eu fui notificada ontem, e estou até assim, surpresa, tal, uma fonte institucional. Né? Não vou dizer por enquanto que não oficializou, só disse em off, vai fazer um movimento junto ao Palácio, junto a algumas coisas aí. Então, de que determinado município, disse até que era mais de um, utilizou recursos com outras coisas. Eu nem sei como é que fez esse negócio. Que utilizou para pagar pessoal, utilizou para coisas fora completamente da lei. Então, vai ser gravíssimo isso para o prefeito que utilizou, se foi o prefeito que saiu, se esse prefeito continuou, se é o prefeito novo. Então, coisas dessa natureza, a punição é grave. Olha, já está chegando aqui dos ministérios, dizendo assim, vocês pagaram nos R$600 das pessoas, na renda emergencial. 2 pessoas, tem 2 vezes a mesma pessoa. Outro diz assim, João foi beneficiado no projeto do Estado e foi beneficiado em outro de Aracaju. Por que vocês permitiram isso? Está chegando coisas desse nível, de detalhe, dos ministérios já perguntando. Então, eu acho que quem fizer coisas fora completamente vai ter muita dor de cabeça, sabe? Nessas prestações de conta. Então, vamos fazer certinho. Não é difícil fazer certinho. Então, não pagar outras coisas, não fazer isso, né? Não vai dar certo. Reinaldo de Pinhão está perguntando, está dizendo que o setor de finanças, bem como uma contadora, não localizou esse recurso. Ele quer saber onde encontra esse recurso, como é que ele se certifica que está na conta. Você falou sobre isso, não foi, Lucimara? Na plataforma Mais Brasil, lá na parte fundo a fundo, porque foi uma transferência fundo a fundo, até através do acesso livre consegue, viu? Tanto pelo usuário do gestor, quanto pelo acesso livre. Consegue ver a conta que o recurso, que foi disponibilizado o recurso, o plano de ação, o termo de adesão. Ok. Saudar aqui Renato de São Francisco. Lucimara já deixou o e-mail aí, não foi? Lucimara Souza A1@gmail.com, está aí no chat.
Vladimir quer fazer uma pergunta. Vladimir, pode liberar esse áudio, Vladimir. Foi Paulo. Boa noite, Jorge. Desculpe. Boa noite, Jorge. Ô, Jorge, desculpe quebrar o protocolo. Eu queria fazer uma pergunta aqui ao vivo, falando pessoalmente, porque o nosso município, o município de São Francisco, esteve em umas situações assim, constrangedoras, porque o nosso município passou por um processo de derrubação de cargo da prefeita, da antiga gestora, logo em seguida assumiu o presidente da Câmara como gestor e demitiu todo mundo, depois foi recontratado todo mundo, na sequência a prefeita Alba teve novas eleições, foi nomeada prefeita, e agora, logo no período de foco, que a FUNCAP veio, fez visita aqui, tudo da lei Aldir Blanc, desculpe, veio novas eleições, ficou um negócio muito conturbado aqui para a gente, entendeu? Aí o fundo entrou para a gente não soube como utilizar, e ficamos naquela parte, e até hoje está lá 100%. Acho que eu vou ter que fazer uma visita à Conceição Vieira e a todos aí da FUNCAP, alguém da FUNCAP, para ver se tem maiores esclarecimentos sobre isso. Desculpe quebrar o protocolo, quero agradecer a Lucimara, a Jorge, Conceição Vieira, como sempre, todos maravilhosos, atendendo a gente muito bem. Obrigado, Conceição, por estar sempre lutando por essa cultura que a gente sempre preserva como nordestinos arretados que a gente somos, entendeu? E me desculpe novamente por ter quebrado o protocolo aí e estar falando. Não, Renato, muito obrigado, meu irmão, por sua participação. Nosso espaço é democrático e serve para isso mesmo. Antes de passar a palavra para Vladimir, de Frei Paulo, eu gostaria de saudar os colegas de General Mainá, Carira, Macambira, Gararu, Itabaiana, Japoatã, Telha, São Domingos. Temos gente aqui do estado todo, né? Que bom. Vladimir, pode fazer seu questionamento. Pronto, tá dando para ouvir aí, tá? Tá ouvindo aí? Perfeitamente. Pronto, deixa eu só fazer as questões, o questionamento aqui para a Conceição e para a Lucimara. Primeiramente, antes de tudo, eu quero agradecer a presidente da FUNCAP, Conceição Vieira, por todas as vezes que a gente vai lá na FUNCAP, as portas estão abertas, tanto ela como o Fretos. Agradecer também ao presidente da FAMES, a Cristiano, pelo apoio que está dando aqui ao grupo de secretários que a gente se uniu aqui através da FORCUT, que é o Fórum de Secretários e Dirigentes de Cultura Municipais do Estado de Sergipe. Agora eu quero saber o seguinte, Conceição, só para tirar uma dúvida, para a gente ficar mais, para todos ficarem mais atentos a esse assunto. Nós sabemos que a lei foi aprovada esse ano, a lei 14.150, certo? Só que essa lei é aprovada de forma genérica. A gente está aguardando ainda, para que todos tenham conhecimento, a gente está aguardando ainda a normatização, que no caso é entre decretos e portarias do governo federal. É isso? É para todos que tenham conhecimento, porque muita gente está pensando que já pode o recurso ser utilizado. Mas a gente tem de saber como vai ser utilizado dessa segunda fase da Lei Aldir Blanc. Essa é uma pergunta, certo? A Lucimara, eu quero saber, porque a gente teve uma reunião um dia desse com o pessoal da CNE, e eles me passaram o seguinte: o plano de ação não pode mudar, certo? Mas, quando for na aplicação de recursos, pode ser, o relatório pode ser feito até com a mudança de 50% do item 2 para o item 3, ou do item 3 para o item 2, e a gente discriminar tudo de forma transparente no relatório de gestão final. Essas duas perguntas que eu quero fazer, ok? Obrigado aí a vocês. Obrigado, Vladimir, por sua participação. Conceição e Lucimara, com a palavra. Então, Renato, utilizar agora São Francisco, né? Cidade querida, um abraço aí a todos, e a prefeita Alba. E você pode exatamente fazer o contato conosco e a gente orienta os passos iniciais. Agora, lembrando isso, já fala com a prefeita que precisa ter um termo de cooperação técnica, a gente dá para vocês lerem, ver se concorda com o termo. Ela assina, o secretário ou coordenador de cultura assina. E ter acesso à documentação, a tudo que a gente preparou, os passos, né, para iniciar a utilização do recurso. Sugestão de edital, né, vocês têm que já ir pensando em editais, porque às vezes a gente fica assim, quer usar o dinheiro, e não está pensando em nada, já sabe que vai ter o dinheiro. Vão pensando em termos de editais, vão fazendo, sabe o quê?
a seleção, listando o pessoal, seleção não, listar, cadastrando todo o pessoal do seu município, para não ter um corre-corre depois. A gente já sabe que não tem mais como ter retrocesso. Vai utilizar. Estamos aguardando a promulgação e aguardando, a outra pergunta de Valdemir foi essa, se vai existir um regramento, uma regulamentação. Disseram, no fórum, os gestores disseram que não precisava de regulamentação. Mas já está certo que haverá uma regulamentação. Ele disse que a lei está com muito detalhe, aquilo que ela alterou, e não precisaria regulamentação. Mas o presidente do fórum atual, que é Fabrício, né, entrou a semana passada, substituindo Úrsula, que era do Pará, agora é Fabrício, do Espírito Santo. Então, Fabrício contratou com o secretário Aldo, do Ministério do Turismo, da Secretaria de Cultura, e ele informou que sairá regulamentação. Então, nós estamos aguardando, mas já pode ir trabalhando, tem muita coisa que pode ir trabalhando. Regulamentação e promulgação dos vetos que foram derrubados. Então, precisa o presidente promulgar ou o presidente do Senado. É o que está sendo tratado, informado no Fórum dos Gestores. Lucimara. Então, em relação à aplicação, a lei lá, ela só dá um percentual mínimo que você tem que aplicar no inciso 3, nas premiações. Mas se você quer utilizar todo no inciso 3, não tem nenhum impedimento, não. Pelo que eu entendi foi isso, né? Se pode remanejar de um para o outro. Meu plano de ação está numa situação e eu quero utilizar em outro. Pode haver essa transposição, desde que você aplique minimamente 20% no inciso 3. 20% do recurso tem que ir para premiações. Se você quer utilizar todo, ótimo. Mas se você só quer utilizar os 20% e o restante no inciso 2, o restante lá no auxílio aos espaços culturais, pode também. Lá só tem o mínimo. A lei não tem nenhuma vedação, nem se pode um e não pode o outro, não. Só tem um mínimo no inciso 3, dos 20%. Aí vai de acordo com a necessidade do município. Se tem muito espaço cultural, os espaços culturais vai e entrega o valor, só 20% da premiação, o resto é cultural. Se não tem tantos espaços culturais e quer fazer premiações para abranger uma diversidade maior de cultura, faz tudo como premiação. Ficou esclarecido? E as alterações do plano de ação você vai disponibilizar no seu relatório de gestão final, que vai deixar lá, que vai disponibilizar lá na plataforma Mais Brasil, ao final, que vai ser a sua prestação de contas final. Você vai fazer seu relatório, todas as alterações possíveis, e vai disponibilizar lá na plataforma Mais Brasil, na sua prestação de contas final. Vamos lá, mais 2 questionamentos. Aqui em Boquim ainda temos um valor do recurso, pois na última hora um dos contemplados desistiu. De que maneira nós podemos utilizar este recurso? Mais um questionamento. Boa noite, artistas contemplados no primeiro edital lançado. Há alguma vedação de participação em outro edital com o mesmo objeto? Não, aí, no meu entendimento, é uma decisão também local. Então, vocês vão dar o direito ou não da pessoa participar. Eu acho até que poderia participar. Agora, na minha compreensão, que não fosse o mesmo objeto. Porque se ele entregou um trabalho, vai ser o mesmo trabalho, entrega 2 vezes, ganhar 2 recursos. Se foi uma música que ele cantou, um show, alguma coisa, vai fazer de novo a mesma coisa, eu acho que ele deve ter o direito. Agora, deveria ser outro produto. Na minha compreensão, eu pediria outro produto no edital que fosse elaborar, sabe? E o primeiro eu não entendi. As pessoas não utilizaram o recurso, concorreu e não utilizou. Isso, algum dos artistas desistiu da apresentação ou da entrega do produto. Ele então, fica fora, né? Falso. No Estado, nós não estamos dando de jeito nenhum direito sem contrapartida. Não existe ausência de contrapartida para nós. Então, é tudo com contrapartida. E se não cumprir, vai ter punições. Nós estamos insistindo em que eles apresentem, estamos mudando o prazo, estamos negociando. Então, e não acontecendo, vai ter ação normal, ligada à CGE, à Controladoria Geral do Estado. Se a Controladoria achar que deve encaminhar
a justiça vai encaminhar, porque senão é o gestor quem vai ser punido. Então, acontece, se nós estamos dizendo no edital, deixando muito claro quais são os passos, as responsabilidades do órgão e as responsabilidades do artista, precisa ser cumprido tudo. O edital é a lei para aquele procedimento, para aquela... Então, nós estamos pedindo contrapartida. Então, se ele não cumpriu, no meu entendimento, ele fica fora, mas podem, sei lá, se o dinheiro ele usou. Não utilizou o recurso, ele não chegou nem a receber. Então não tem problema. O dinheiro pode ser reutilizado em um novo edital. Em novo edital. Aí eu também daria direito a ele de concorrer de novo. Ele concorreu, teve algum problema, não utilizou o recurso. Se eu abrir um edital novo e ele quiser concorrer, nesse caso eu permitiria. Só não se pegou o dinheiro e não fez contrapartida e está querendo novamente, entendeu? Mas pode ter tido algum problema, né? Não pôde concorrer, ele foi honesto, não pegou. Então eu acho que daria o direito. Lucimar, essa é para você. Álvaro, por se tratar de um recurso federal com a prestação de contas futura, qual a sua recomendação para que o meu município não venha a sofrer uma penalização por alguma falha na execução? Então, como eu havia dito, não há nenhum receio na utilização do recurso. Basta seguir a legislação, deixar o processo o mais transparente possível. Ô Jorge, Álvaro é Beto. Betão. Tá esclarecido, Beto. Temos aqui também. Grande presença, se habilitou, né? Está me ouvindo, quer fazer o questionamento? Um abraço, Beto. Boa noite, Conceição. Boa noite a todos. Ita Anderson, está me ouvindo? Estou sim. Boa noite. Cultura da nossa vida. Opa, pode falar. A nossa dúvida é que é o seguinte: o Maquembira é um município muito pequeno, e aí a gente não tinha conselho de cultura, já fizemos, mas ainda não convocamos. Então, esse checklist, quando eu fiz a pergunta no início, é de conselho de cultura, fundo de cultura, quem pode receber, quem já recebeu o auxílio emergencial pode receber esse dinheiro da cultura, como é que vai separar? Porque uma boa parte das pessoas já receberam o auxílio emergencial. E aí agora, como é que as pessoas vão se enquadrar para receber o auxílio da cultura? E outras coisas. Onde é que a gente encontra toda essa parte de plano de ação, como é que faz, quanto tempo, toda essa tratativa? Eram essas minhas perguntas, né? Basicamente. Isso aí, Lucimara. Muito obrigado, Itandas, pela sua participação. O Conselho de Cultura tem que estar ativo. Do Conselho. Então, pode ser com o Conselho, se tiver municipal, e pode não ser. Pode ser diretamente com a Prefeitura, com a conta que o prefeito disponibilizou. Então, pode ser uma conta ligada à secretaria a qual a cultura faz parte, ou ela própria sendo a secretaria, e tem lugares até que foi conta ligada ao gabinete do prefeito. Claro que quanto mais descentralizado for, será melhor, mas não pode fazer isso de uma hora para outra. Agora, fiquei feliz de você dizer... Hein? Não precisa do Fundo de Cultura, no caso. Não precisa do Fundo de Cultura, pode não ser. Você já deu o primeiro passo, né? Já constituiu o conselho. Então, é importante abrir o fundo e ver como vai ter recurso no fundo. Mas isso pode não dar tempo para agora. A gente sabe como são essas coisas na gestão municipal. Depende do orçamento, depende da definição, avaliação do prefeito se ia dar bom naquele momento, depende dessa conjuntura local. Então, se por acaso ele não puder fazer isso agora, não tem problema, você faz mesmo sem fundo de cultura. Então, já constituiu o conselho, é importante, se puder convidar o conselho, porque fica interessante, né? Convidar o conselho, eu acho que não é tão problemático. Então, ficava interessante dizer que a execução da lei já foi com a participação do conselho. É bom politicamente, é bom inclusivamente, socialmente falando. Se você já constituiu, é só convidar os membros, aí conversa com a administração, para que essas pessoas já possam ser escutadas ou envolvê-las de alguma forma nas reuniões. Viu? E com relação ao pessoal que recebe, quem tem direito? Quem já recebeu o auxílio emergencial? E aí, agora, como fazer? Para mim também não tem problema, não.
eu paguei, eu dei direito às pessoas concorrerem a editais, mesmo tendo recebido o emergencial. Parece que tem alguns técnicos que levantaram questões com relação a isso. Mas são coisas diferentes. No edital, a gente disse que não pode no mesmo projeto. Mas se ele estava recebendo R$ 600, quer dizer, quem recebeu R$ 600 está realmente sem nada, está sem renda alguma, está realmente precisando pagar água, energia, aluguel de casa. E isso não basta. Ele precisa ter o direito também de expressar a potencialidade dele artística. Ele precisa ter o direito de concorrer no edital. Então, nós abrimos. As pessoas, mesmo que receberam, puderam concorrer no edital. É porque você está vendo lá, deve ter gente em seu município que concorreu no estado e recebeu, né? E aí agora ele pode ou não entrar no edital. Para mim, no meu entendimento, pode. Não, Conceição, o pessoal que recebeu do governo federal mesmo, entendeu? Na área da cultura. O auxílio emergencial? Não é emergencial da cultura, não, né? Não. É emergencial do governo federal. Pode. Ele só tem que ver lá outras coisas que diz respeito ao imposto de renda. Mas isso é uma outra história, ele não vai precisar mais só para esse ano, porque vai ser para o ano essa história. Para não complicar, na época se vê isso. Ele só vai ter que declarar se ele teve uma renda que ultrapassou. Mas isso foi muito explicado, foi muito dito. Quem tinha problema antes, eu acho que foi esclarecido até pelos meios de comunicação mesmo. Então, ele recebe o auxílio emergencial, mas ele pode concorrer ao edital. Agora, então, e esse tempo de edital, essa tratativa toda desse plano de ação, onde é no Plataforma Brasil que a gente encontra? Isso. Então, Anderson, lá na Plataforma Mais Brasil, ou com a senha do gestor, ou até mesmo pelo acesso livre, você coloca lá o nome do seu município e você consegue ter acesso ao plano de ação. Mas você pode segui-lo ou não. Se você não seguir, aí você tem que colocar toda a justificativa que não vai seguir no seu relatório de gestão final. Eu quero aproveitar para agradecer a presença de Álvaro, que Jorge citou há pouco, que perguntou, que é um grande amigo meu, parceiro, meu sócio aí num projeto que estamos levando adiante, que foi extremamente compreensível comigo no dia de hoje, que tinha um monte de situação para resolver. E eu disse, Beto, hoje eu vou ficar um pouco afastada, que eu estou preocupada com isso, por conta da relevância que é a FAMES para o Estado e o peso de fazer algo ao lado de Conceição. Eu quero até aproveitar para agradecer a Berta pela compreensão, que hoje eu estava off. Conceição, se o peso é esse, pode ficar leve, né? Pode ficar leve. Mas eu fiquei... E agora que eu estou maguinha, pronto. Aí é tudo nervosa. Jorge bem sabe, mandei um monte de mensagem, me ajude, o que é que eu faço? Ótimo, você foi, maravilha. Obrigada. Vamos lá, Geraldo Santana, ele está questionando aqui, pelo que entendi na primeira fala de Conceição Vieira, tudo no mesmo com relação até que o Senado tome uma posição. Na verdade, já foi derrubado o veto, né? Está faltando apenas a promulgação, é isso? Então não está tudo no mesmo, não. Não tem não, mais. Então já caminhou, está tudo bem caminhado para se resolver. Pode adiantar a parte do município. O TCU já disse. Não, está resolvido. Inclusive, o TCU já disse que o recurso pode ser utilizado nesse ano. Mas se você quiser ficar 100% garantido, é só esperar a promulgação que vai acontecer nos próximos dias. Ou o presidente ou o presidente do Senado. Qualquer um dos dois. Presidente exatamente. Eu tenho certeza que o presidente da República não vai ter a oportunidade de sancionar. Não é possível, de jeito nenhum. Cultura da nossa gente. Não está identificado o seu nome aqui. Cultura da nossa gente. Você pode fazer sua pergunta. Saudar aqui também Michel Feitosa, de Ilha das Flores. Jorge, eu queria só dizer uma coisinha. Eu estou dentro do Shopping Premium e daqui a pouco vai fechar. Fechou? Fechou. Fechou agora e já vieram avisar que eu preciso desocupar aqui. Aí a gente fecha aqui com uma pergunta mais. E viu? Eu vim abrir a exposição e depois da exposição subir, me deram uma sala aqui, mas já estão avisando. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Boa noite. Pode falar, estamos lhe ouvindo. Então, tá aí cultura da nossa gente, né? Na verdade, eu sou Inês, eu estou representando aqui o secretário de Cultura do município de Monte Alegre, Rafael Bonfim. É o seguinte, é porque, assim, aqui
foi acessada, que o município acessou pelo inciso 3, né, que é de premiação. Aí a gente entrou agora nessa, a prefeita é a mesma, mas mudou o secretário, né, era um e agora está sendo outro. E aí a gente fica naquela dúvida, o inciso 3 é para prestar conta ou não é para prestar conta? Porque, pelo que eu entendi na fala aí de Lucimara, não é obrigatório prestar conta. Não foi isso, não. Desculpa, Conceição. Então, Não é contrapartida obrigatório. que não é Quem obrigatório. recebeu o recurso prestar contas ao município, mas é obrigatório o município prestar contas à União. A quem entregou esse recurso, até porque vai ter lá na plataforma do BB Ágil o valorzinho, você vai ter que colocar um documento ali referente àquele valor, como foi feito aquele critério de seleção, enfim, o relatório de gestão. Não é obrigatório quem recebeu informar como gastou, mas é obrigatório o município prestar contas à União. A quem foi entregue aquele recurso. Então, era essa a minha questão mesmo, era essa a minha pergunta. Se para o município, quem recebeu não precisa prestar conta. Não, para o município, do inciso 3, não, da premiação, não. Como ele gastou, não. Agora, se foi pactuado uma contrapartida do município com quem recebeu o recurso, aí tem que o município cobrar aquela contrapartida, a entrega da contrapartida. Mas uma prestação de contas de como ele utilizou o recurso, não. Entendi, Pelo Lucimara. menos a lei não traz nada disso. Eu tenho só mais uma perguntinha rapidinho, que vocês podem até já ter falado, mas eu não tenho percebido, né? Tem um restante de recurso na conta. A gente já pode empenhar esse recurso só que não estava empenhado. A gente já pode empenhar para poder utilizar agora? No meu entendimento, pode, porque tem a decisão do TCU e tem isso só aguardando a promulgação, mas já está respaldado, já está assegurado pela decisão do TCU. Então, começar o processo, né? Falta o quê você fazer? É para a pessoa... Falta o quê? Empenhar? Isso. Falta empenhar. É o seguinte, olha, até a próxima semana isso está resolvido. Se já está meio caminho andado, tudo feito, só para empenhar, então você aguarda, né? Você está faltando o final. Aguarda um pouquinho melhor, né? Já que está tudo tranquilo lá. Eu tive contato com a prefeita e com o secretário de Cultura semana passada. E vi que está bem organizado, bem andado. Ela veio, inclusive, para assinar a ampliação do termo de cooperação técnica. Valdemir até estava, não foi? Oi? Valdemir até, o presidente do fórum, estava presente na reunião. A prefeita e o secretário. Viu? Eu acho que vocês estão bem encaminhados, Inês. Está bem lá. Pronto. Então, tá bom. Obrigada. Eram esses meus questionamentos, viu? Conceição, só tem uma última pergunta de Geraldo. Ainda dá tempo? Vamos. Geraldo, está me ouvindo, Geraldo? Tem um questionamento aqui de Carira que diz que tem 147 mil em conta, sendo que a gestão anterior não deixou o resto a pagar. Questionando se já está liberado para retificar o edital para aplicar os recursos. Está sim, pode iniciar o procedimento aí para aplicação dos recursos. Que bom. Geraldo, está ouvindo? Boa. Um abraço aí também para Fredson. Fredson, a voz aí onde presente. Ele está aqui. Um abraço, meu irmão. Ele falou, você escutou, né? Eu falei dele. Ouvindo sim. Pode falar, Geraldo. Então, boa noite a todos aí. Boa noite, Lucimara. Boa noite, Conceição. Meu presidente Valdemir, que está antes, que é meu vizinho aqui de cidade. O questionamento que eu ia fazer foi perto do que Itantes fez aí, com relação à questão da gente montar um conselho, de não montar, e Conceição já até respondeu. E o outro questionamento que eu ia fazer era o seguinte, era sobre essa questão de se realmente estava liberado o recurso, se não estava, porque está essa cena até hoje, a gente fica... mas, Conceição já falou também, você já falou também, Jorge. Então, no mais, é só agradecer a todos aí e vamos andar, né? Vamos andar para ver se a gente consegue usar esse recurso aí, fazer com que os nossos artistas possam usufruir desse recurso aí, porque a classe artística, eu sou um cara que sou do meio artístico,
como disse, é a primeira que parou e a última que vai voltar, pelo que a gente está vendo. No mais, obrigado a todos aí. E obrigado mesmo pela reunião, pelo encontro de todos e o empenho de todos. Então, vamos agradecer a participação de todos nesse evento, agradecer a Conceição. Pode falar aí, Anderson. Conceição, para a gente ficar mais tranquilo, dormir mais sossegado, a última pergunta. Tem previsão de quando vai sair essa normativa para a gente ter a lei em mãos? Eu acho que é a próxima semana, então. E o secretário de Finanças não arrancar nosso pescoço? Acho que até a próxima semana, viu? Então, até a próxima semana. O Congresso tem que mandar para o presidente, ele tem 48 horas. Se ele não fizer nas 48 horas, o Senado precisa fazer, o presidente do Senado. Então, até a próxima semana para a gente começar a meter a mão no dinheiro. Senão, o secretário de Finanças vai arrancar nossa cabeça, né? Não? Mas, para tentar dar celeridade ao processo, você já pode fazer, escolher alguns, ver a situação da cultura do seu município, já fazendo uma pré-seleção. Já pode fazendo tudo, rapaz, só não pode pagar agora. Porque o secretário de Finanças vai pedir o número da lei, tá ligado? Para embasar as coisas. E aí a gente não vai ter. Então, tem o número da lei, toda a base legal. Tem tudo. Tem o número da lei, tem os vetos derrubados, tem tudo já. Viu? Ok, certo então. Agora, eu quero também só dizer, antes de Jorge já estava, mas ele é o coordenador, ele agradece por tudo. Agradecer ligeirinho a todos e todas que participaram, a ele o empenho, a inteligência, a determinação. Levar o meu abraço ao presidente Cristiano Cavalcante. E estamos juntos na luta, fortalecendo a cultura. Lucimar, um prazer, e todos os gestores e gestoras aqui presentes. Mais de 40, me parece, sentaram aí, então... Isso, mais de 50. Quase 50, mas 50, passou de 50 em algum horário. Um beijo no coração para todo mundo. Muito obrigado, Conceição. Forte abraço, dê um abraço aí em Fredson. Agradecer a todos vocês que participaram do evento. Lucimara, suas considerações finais. Conceição, pode ficar à vontade para liberar a sala do shopping. Tá, tchau, eu saí do shopping. Como eu havia dito, eu me senti honrada em estar dividindo esse espaço com vocês, os representantes dos municípios, e Conceição Vieira, que é uma pessoa de peso no estado, de renome no âmbito do setor cultural. Agradecer a Jorge pela parceria, pelo convite, e dizer que eu estou à disposição para, se alguém tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato, disponibilizei meu e-mail lá, vou disponibilizar o material também, que a intenção é que o recurso não volte, que seja aplicado, mas da maneira correta, que o município não venha ter punição por uma aplicação equivocada. É só seguir lá o que está na regulamentação, o que está nas legislações, prestar contas, que não vai ter erro, e dar transparência, que eu sou uma amante da transparência pública. Quanto mais transparente, melhor. O quanto ter critérios lá bem expostos, claros, o quanto mais ajudar a quem vai participar, fazer o nosso papel como servidor público, que é servir a população, levar isso para a nossa vida, ser bem solícito com quem vai participar desses editais, disponibilizar ponto de apoio. Não tem o que errar, não tem o que ter medo. É utilizar. Não deixar esse recurso voltar, porque é tão difícil. É um recurso que não costuma vir recurso para a cultura costuma ficar esquecida, é educação, é saúde, que geralmente prioriza, a cultura é sempre deixada de lado. E a cultura, queira quer não, é a nossa história, é a história do nosso município, é as raízes do nosso município. Quem é do interior e ama seu interior sabe muito bem o que eu estou falando. Eu sou apaixonada por minha cidade, e o que eu puder fazer para que as origens de minha cidade sejam elevadas, seja mostrada a todos. Lá em Dores tem situações que tem pessoas que são escritoras, são artistas plásticos, e tem pessoas da cidade que não sabem que lá tem esse tipo de situação, tem esse tipo de cultura, tem esse tipo de artista. Então, o que a gente puder fazer pelo nosso município, pela nossa cultura, a gente está fazendo por nossas raízes. E agradecer a todos por ter ficado até agora, pelas perguntas, e dizer que quem mais aprendeu foi eu. Muito obrigado, Lucimara, pela sua disponibilidade de participar hoje aqui, trazer tanta informação. Eu ouso dizer que a todos que participaram, que ela continua à disposição. Quem tiver algum questionamento, ela deixou o e-mail dela aí, pode mandar um e-mail, que eu tenho certeza que ela vai responder para cada um de vocês. Contem com a FAMES em todo esse processo
de pandemia que nós passamos, dessas dificuldades, a informação que vocês precisarem, não hesitem em manter contato com a nossa federação, que nós, se tivermos a informação, já levaremos para vocês. Se não tivermos, vamos buscar junto à CNM, junto a esses técnicos parceiros que levam a informação para os municípios e permitem que a gente consiga, né, vencer todas as adversidades desse momento. Deixar aqui um abraço também para Samara, lá de Malhador, e agradecer a todos vocês que ficaram até agora, que participaram do evento. E vamos adiante. Podem mobilizar a FAMES, podem sugerir eventos, aceitamos sugestões. A nossa finalidade é fortalecer o movimento municipalista, é fortalecer os municípios para que a gente consiga juntos ofertar uma melhor qualidade de serviço para toda a população. Se cuidem, a pandemia está aí, quem já foi vacinado, graças a Deus, quem não foi ainda, mantém os cuidados, mas quem foi também deve manter os cuidados, e com fé em Deus e com os cuidados necessários, nós vamos vencer essa pandemia. Forte abraço a todos. Michel, um abraço, Michel.